A Segunda Guerra Mundial, ocorrida entre 1939 e 1945, mudou a configuração do mundo em que vivemos. O combate entre os países do eixo, encabeçados por Adolf Hitler, contra os aliados, liderados pelos Estados Unidos, rendeu saldos dolorosos para ambos os lados, com milhões de mortos entre militares e civis, sem contar o rastro de destruição que perdurou durante décadas. O Brasil teve participação no confronto, lutando junto aos aliados na Itália. Os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira trazem muitas lembranças desse período. A dor da guerra, comparada ao inferno, só é suplantada pela felicidade de poder voltar vivo ao seu país. Pela primeira vez, por exemplo, que eu tive um choque violento foi aqui no Brasil. Eu estava em São Sebastião, fui escalado para fazer uma ronda no porto, José Ventura e eu. Era especialmente proibido o barco viajar sem autorização. E às 3 horas da madrugada de 1943, no terceiro de carnaval, 3 horas da manhã, encostou um barco, que naquele tempo chamava Quinta Coluna, hoje são os peões. Então o Zé Ventura acendeu as luzes e pela primeira vez eu vi um homem na minha frente apontando um fuzil no peito dele. É horrível. Imagina que eu não tenho coragem de matar um frango, ia matar um homem. Se ele quer fugir, tinha matado esse homem, os dois. Cada um de nós tem uma história na vida da Segunda Guerra. Eu sempre trabalhei, há um ano que já estava no Exército, eu trabalhava em acantonamento de tropa. Foi minha missão no quartel e na guerra. Eu praticamente fui com o terceiro escalão para a Itália, Depósito da Febre. O Depósito da Febre, para te explicar, o depósito era um lugar que nós tínhamos distante do front e nós praticávamos todas as instruções para a linha de frente. Nesse mesmo depósito trabalhava uma companhia de auxílio ao doente, auxílio ao prisioneiro, a tudo que foi a minha missão de vida. Então eu parti para a guerra, do Rio de Janeiro a Nápoles, 18 dias de viagem, com 3 ataques no mar de submarina. E a gente sabia 2, 3 dias depois do bombardeio que se escutava, então um capelão que ia com a gente explicava, desta nós escapamos. Mas eu, na viagem que eu fiz para a Itália, eu andei fazendo umas coisas erradas e eu tive uns 3 dias na tripulação do navio, que eram americanos, mas o idioma já era italiano, né? E então eu aprendi mais ou menos o idioma italiano, já para mim ter minha missão na frente de tropa, o que podia eu salvar a tropa, né? Então, quando chegamos a Nápoles, 3 dias que nós ficamos atracados no porto de Nápoles, os 3 dias eu comandava a patrulha em volta do navio, né? E aí já houve problemas a gente viu o italiano com muito medo da gente, a criança achando que nós éramos macacos. Paura, mico. Eu levei a conhecimento oficial do dia, que era a minha missão, né? Você vê, eu fui sorteado em 1941. Fiquei 1 ano em Pindamonhangaba. E terminou 1 ano, me falar para me preparar, para me ir embora, porque era 1 ano só. De repente chegou o comandante lá no batalhão e falou que ninguém mais saía do quartel, que o Brasil entrou em guerra. Aí, quando foi no dia seguinte, ele pediu 300 soldados para seguir sem destino. E com esse caminhão tudo cheio de soldados, tudo, mas não falava de onde que nós ia.
Fomos parar em Ubatuba. A felicidade plena para eles deu-se no dia 8 de maio de 1945. Nessa data, há exatos 68 anos, o eixo rendia-se e a guerra estava acabada. O confronto armado terminava, mas para os pracinhas ainda havia uma nova etapa: reconstruir a vida ao voltar ao Brasil. Passando-se uns 15 dias depois do dia 8 de maio, eu cheguei no meu capitão, disse a ele: eu queria o seguinte, que o senhor me encostasse um teco-teco aí, que eu vejo sujeito sem perna, sem braços, sem os olhos, para os Estados Unidos, tudo me manda para o Brasil, porque estou arrimo de família. Simplesmente ele disse para mim assim: 2 bananas. Você vai para o Brasil, cabeça, o dia que eu for, porque agora acabou a guerra, nós vamos ficar com tropa de ocupação. Desse 8 de maio, eu embarquei para o Brasil dia 9 de setembro de 1945, foi 4 meses depois do fim da guerra. Quando cheguei em Araraquara, de 45 nós éramos aqui, e hoje está o Pires ainda, que é de fronteira, tudo, em tudo nós temos 22 febianos e 23 forças do Exército, que tratam que se ficar nos litorais é força do Exército, né? Todo mundo ficou contente que terminou a guerra, tudo. Cada um foi para sua casa. Mas nós não tivemos direito, nem passagem não tivemos para vir embora para casa. Abandonou. Fiquemos esperando, que eles falaram que nós tínhamos uma terra em Santos, que era nossa. E que tinham dinheiro para receber, mas nada. Fiquemos 25 anos sem receber nem terra e nem dinheiro. Apesar de ter voltado como um robô, porque o sofrimento foi muito grande. E até está tudo aqui escrito, o que eu falo que eu duvidar está aqui escrito na minha vida militar.